Bom, nesse vídeo eu vou ser um pouco mais sincero, vou dar um pouco a minha opinião pessoal, né? A forma como eu vou estudando as coisas, tendo uma percepção. Então, nesse vídeo eu quero trazer um pouco dessa minha visão sobre como que vai ser o mercado de trabalho agora com o governo do Lula. A primeira coisa que eu já imagino que possa estar movimentando os mercados são as recentes notícias em relação ao gasto público, né? A gente tem um teto de gasto ali para fazer um controle dos gastos públicos para que a gente não enche muito a nossa máquina pública ao nível em que a gente tenha que possivelmente aumentar algum imposto ou fazer algum tipo de arrecadação para conseguir pagar aquela conta. De forma bem lúcida, bem objetiva, não vou entrar muito nos detalhes técnicos, mas em relação a isso, eu já imagino que o mercado em si, e quando eu digo mercado, eu falo as empresas, a bolsa, investidores, estrangeiros e internos, eles começam a analisar esses fatos e vem aquelas dúvidas, né? Como será de fato o governo Lula em relação à economia? Muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador da Jovens Corporativos, e nesse vídeo vou trazer uma opinião pessoal e vou compartilhar aqui com vocês o que eu acho que a gente vai enfrentar nos próximos 4 anos. Bom, como eu estava falando ali na introdução, em relação aos gastos públicos, parece que já existe uma tendência em que a gente aumente o nosso Estado, a nossa máquina pública, e isso quer dizer que o Estado vai gastar mais. Uma vez que o Estado está gastando mais, ele vai utilizar a receita dele muito mais direcionada a manter alguns sistemas funcionando, ao invés de trazer algum benefício em si para o Estado. Exemplo, ao invés da gente focar em gastar investimento com alguns pontos ali em que podem ter melhorias econômicas para a gente, como é o caso de você melhorar a infraestrutura do Brasil, trazer investimentos exteriores a fim de criar malha ferroviária, melhorar as nossas estradas, criar ligações ali entre os estados de forma mais precisa, a gente acaba focando em trazer mais programas sociais. E não que isso seja ruim, claro que a gente sempre preza pelos mais pobres, os mais simples, mas isso lá na frente tem um preço, tem um custo, e não necessariamente esse custo, esse preço vai ter um retorno tão benéfico para o país. Ou seja, a gente acaba financiando muito com o dinheiro público esses programas, e chega uma hora em que a conta não fecha. A gente começa a ter um gasto muito maior do que o que a gente recebe. Naturalmente, o governo vai precisar trabalhar nas arrecadações. Possivelmente pode haver aumento de tributações, alguns outros tipos de taxa, e isso vai fazer com que as empresas, os investidores comecem a pensar um pouco mais antes de investir o capital deles aqui no país. Pois bem, de forma bem objetiva, como eu estava comentando, não estou entrando em detalhes técnicos, mas uma opinião pessoal minha. Acredito que esse movimento já mostra um pouco que a gente vai sofrer algumas coisas ali em relação ao mundo corporativo. Vejamos que quando a gente está falando que o Estado está crescendo, existe aquela questão, né, aquela dúvida, se ao momento que ele está crescendo, ele vai começar a fazer muita interferência em coisas terceiras, ou seja, vai fazer interferências na economia, vai fazer interferências nas empresas, vai fazer interferências nos investidores. E caso isso venha a acontecer, a gente pode ter uma estagnação de crescimento de algumas empresas. Claro que qualquer tipo de crise, qualquer situação, sempre existe as empresas, as pessoas que estão tendo benefício maior do que outras. Então pode acontecer que muitas empresas podem até aumentar ali o seu faturamento ou algo do tipo. Empresas que trabalham, por exemplo, com licitação, no momento que o Estado começa a gastar mais, tende a faturar mais, porque daí vai ter mais licitações, o Estado vai querer comprar mais, gastar mais, e isso faz com que esse tipo de empresa cresça. Então, como qualquer movimento na economia,
A gente sempre tem aquela curva de crescimento e queda, mas no momento do crescimento temos situações em que estão caindo, e da mesma forma nas quedas, né, nas curvas de queda, a gente também tem as situações, pessoas, empresas que estão crescendo. E é por isso que a curva econômica ela nunca é linear, né? E ela nunca aponta para baixo e vai sempre para baixo e vive indo para baixo. Ela sempre tende a fazer uma curva de ascensão ou, né, de recessão. Então, o que eu vejo sobre isso? Eu vejo que pode haver essa estagnação, como eu falei, em relação ao crescimento de algumas empresas. E possivelmente isso faz com que o mercado de trabalho comece a enxugar um pouco mais. Para compensar esse desemprego que pode acontecer ou algo do tipo, podem existir as possibilidades de aumentar concurso público. Uma vez que a gente está aumentando ali a nossa máquina pública, a gente vai precisar de pessoas trabalhando e vai abrir-se concursos públicos. Então é possível que a gente não veja isso em percentual de desemprego, porque uma coisa vai meio que compensando a outra, mas talvez a gente não sinta e não veja a curva de desemprego ser, né, caída ali, ser derrubada. Porque uma vez que você tem algumas empresas com dúvida, empresas que estão sendo pressionadas, elas vão ter um pouco ali de receio em aumentar o seu quadro de funcionários. Até porque a gente sabe que no Brasil não é fácil a gente aumentar o nosso quadro de funcionários. Como eu falei, isso daqui é uma opinião minha, pessoal, nada muito técnica, eu não estou aprofundando aqui sobre alguns pontos econômicos e tudo mais. Mas a ideia é trazer esse ponto de vista em relação ao que um Estado que tende a crescer impacta no mundo corporativo. Pensando por outro lado, podemos também tirar alguns pontos ali em relação às recentes notícias, que se começou a ter um boato de haver uma moeda única aqui na América Latina. Acredito eu, como opinião pessoal, que isso não ocorra. Isso é muito mais complicado, muito mais complexo do que simplesmente uma canetada. Mas caso isso venha a acontecer, também vamos ter um impacto aqui nas empresas e no nosso mundo, na nossa carreira. Por quê? Uma vez que a gente tem uma moeda única e igualando a nossa moeda a alguns países que estão com a inflação extremamente alta, provavelmente vai puxar a nossa inflação para cima. É claro que uma inflação alta de 70%, 80%, como está na Argentina hoje, não necessariamente vai quebrar todas as empresas, mas vai fazer com que os investimentos sejam muito mais objetivos, muito mais pensados e não conforme a gente tem visto em alguns mercados. Vamos pegar aqui, por exemplo, o mercado de tecnologia. Recentemente, as startups explodiram a contratação de pessoas desenvolvedoras, pessoas da área de TI, de programação. E aí, esse quadro de funcionários cada vez aumentando mais, por necessidade até da operação da empresa, a gente começa a sentir um pouco que o mercado ele tende a esfriar. Ou seja, é como se fosse uma inflação de mão de obra. A gente começa a ter muita mão de obra, a demanda em si das empresas começa a baixar, então a gente está com a nossa oferta muito mais alta e isso também gera um processo inflacionário. Vamos pegar aqui a mesma ideia, caso a nossa moeda seja, unificada. A gente também vai ter esse processo inflacionário, uma vez que o investidor, o empresário, vê o seu dinheiro, o seu poder de compra diminuindo, ele tem duas alternativas. Ou ele investe mais para ter um retorno maior, o que é muito mais difícil, ou ele protege esse capital e leva esse capital para fora. Então, a partir do momento que ele tira esse capital do país, a gente vai ter aí uma dificuldade em ter novas contratações para a empresa daquele empresário, por exemplo. Então, ao meu ver, a gente tem sim, como pessoas ali do mundo corporativo, do CLT, que ter uma anteninha acesa, ter uma luzinha acesa ali, em relação a esses movimentos aí políticos e econômicos, porque isso pode afetar a nossa carreira. Pô, Felipe, mas como assim pode afetar? Caso a gente tenha algumas empresas, alguns empresários ali que não sentem confiança no país, eles podem querer
não expandir a operação ou fechar a operação da empresa deles. E isso pode ser um corte ali do seu emprego, por exemplo. Então, a gente pode ocorrer ali em movimentos que podem ter demissões. Como foi o caso, por exemplo, na pandemia. Existiram alguns programas para manter o emprego de algumas pessoas ali. Algumas empresas avaliaram e até usaram dinheiro de caixa ou algo assim para manter as pessoas, mas também tivemos vários desempregos, várias pessoas que perderam o emprego. Então, esse movimento político e econômico tem que estar dentro do nosso pensamento, do nosso dia a dia, porque a nossa carreira, como eu sempre falo, ela é estratégica. E uma vez que a gente tem uma carreira um pouco mais estratégica, nós precisamos pensar em vários pontos ali, macros e micros, né? Então, externos e internos, que podem afetar a nossa carreira, e a gente precisa ter sempre um plano e um caminho a ser seguido. De forma bem imparcial em relação a esse tema, eu estou trazendo aqui uma percepção para que você, aí do outro lado, acompanhe esses movimentos políticos e econômicos que podem ocorrer aqui nos próximos anos, para que você tome decisões antecipadas ou decisões certas para a sua carreira e que naturalmente, como eu sempre falo, naturalmente, você não seja surpreendido em uma situação e acaba aí ficando frustrado, desesperado, preocupado, ansioso devido a esses movimentos econômicos. Por fim, eu imagino que mesmo que ocorra esses movimentos aí que não são saudáveis para a nossa economia, eu acredito que não vai haver nada tão escandaloso ou tão grotesco que chegue ao nível de a gente ver explosões de desemprego e de várias empresas saindo do país. Acredito eu que não seja esse nível que a gente vai colher aqui nos próximos anos, até porque o Brasil é um mar de oportunidades e empresários gostam muito, as empresas gostam muito de estar aqui dentro do nosso país, porque a gente é um mercado aquecido, nós somos excelentes consumidores e a gente gosta de gastar, né? Então o brasileiro, sim, ele gosta de comprar lá um negocinho em 12 vezes, ele gosta de fazer um churrasquinho mesmo que seja no cartão de crédito, porque o débito já acabou. Então, não acredito que vai ter nada absurdo aqui, mas é importante a gente já começar a entender um pouco desses movimentos aí, como eu falei, para não ser surpreendido. Se curtiu aí, deixa o like, se inscreva no canal, ativa a notificação e conforme forem os movimentos acontecendo aí na economia, eu volto com alguns vídeos nesse estilo aqui para a gente bater mais um papo, a gente se aproximar um pouco mais e fugir um pouco daquele negócio tão técnico, né? Tão maçante ali de só aprender como isso, como faz aquilo, e a gente torna isso um pouco mais leve, beleza? Um abraço e até a próxima!